Muito bom, obrigada, Márcio, obrigada, Mauro. Vocês vão ficar comigo agora. O Mauro vai entrar na segunda parte da apresentação e o Mauro entra na terceira parte. Desculpa, o Márcio entra na terceira parte. Muito bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Vocês sabem, a gente, a cada 3 meses, né, nós fazemos aí a apresentação dos resultados. Deixa eu só voltar ao compartilhamento aqui, que eu quero colocar o som depois do computador. A cada 3 meses, então, a gente se reúne aqui com vocês para fazer a apresentação dos resultados, né? A gente vai acompanhando aí mensalmente, a gente divulga as informações do plano, a gente manda e-mail, né, com info notícias, info investimentos, a gente disponibiliza aí podcast para vocês mensal, então todo mês vocês recebem informações da gente, mas de qualquer forma a gente usa esse evento, né, essa apresentação aqui que a gente faz a cada trimestre, justamente para a gente estar mais perto de vocês, se vocês tiverem dúvidas, né, fazer questionamentos, enfim, fiquem à vontade aí através do chat, vocês podem fazendo perguntas. À medida que a gente vai fazendo aí a apresentação, ao final a gente vai repassando o que tiver de dúvidas e coisas assim, a gente vai esclarecendo, tá? Nós fazemos a apresentação sempre segregada por plano. Vocês sabem que a gente administra aqui mais que um plano de previdência. Nós temos o plano FAF, o plano 3, que é esse que a gente está fazendo hoje, né? O plano 2 e o plano família. E a gente sempre faz um plano, que é o plano, por exemplo, hoje a gente vai fazer o plano 3 e faz também o plano família, porque tem muitos participantes que são do plano 3 e também são do plano família. Então, para não participar de dois eventos, a gente acaba juntando o plano família junto com cada um dos planos, que aí a gente faz a apresentação num movimento só, num momento só. Está previsto, a gente tem aí uma expectativa de conversar com vocês aí por um período de 45 minutos a 1 hora, mais ou menos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os destaques, desculpa, a coisa que aconteceu aí nesse último trimestre, ou projetos que a gente está encaminhando daqui para frente também. Vamos falar especialmente sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 e depois, lá no finalzinho, a gente abre aí para uma sessão de perguntas. A gente grava sempre esse evento, né? E ele fica disponível lá no nosso site por 30 dias. Então, se depois você quiser retomar algum ponto, alguma coisa assim, vai ficar disponível lá para você poder rever a apresentação. E ao final, a gente libera também um QR Code e um link para uma enquete. A gente sempre gosta de ouvir vocês, né? Então, se a, a gente pede que vocês façam uma avaliação, tanto da apresentação, quanto, e o que é mais importante, se vocês têm algum tema que vocês queiram sugerir para a gente abordar nas apresentações. Então, se vocês quiserem que a gente aprofunde algum tema, que a gente traga alguma informação complementar, ou que a gente aborde um outro tema que a gente não está trazendo aqui, vocês podem colocar lá nessa enquete, tem um campinho lá para vocês fazerem sugestões de temas, e aí a gente aborda na apresentação seguinte, tá? Seguindo aqui, eu vou fazer um breve resumo aqui dos destaques dessa nossa apresentação. Vocês vão ver depois de um período muito turbulento, deixa eu só pegar um apontador aqui. Depois de um período aí mais turbulento da economia, a gente está começando a ver já uma rentabilidade acima da meta nesse segundo trimestre. O Márcio vai trazer para vocês as informações mais detalhadas, mas a gente já vê aí uma reversão, né, daquelas rentabilidades que não estavam tão boas, né? A gente passou aí por um momento no cenário econômico de bastante turbulência, ainda não está tudo calmo, ainda não está tudo certo, mas a gente já vê aí algumas movimentações positivas, então a gente fica muito feliz aí de trazer, né, de entregar para vocês aí rentabilidades boas que a gente consegue ver uma recuperação. E vocês vão ver que o Márcio também vai comentar isso, né, que grande parte do impacto é só mercado financeiro, né? A gente tem aí dentro da composição das nossas carteiras de investimentos uma diversificação bastante grande, né? São carteiras que contêm títulos e papéis extremamente sólidos, né? E que a gente tem a confiança de que ele traz o resultado. Passamos perrengue também quando o mercado está ruim, mas faz parte, né? O nosso plano de previdência, a gente sempre diz, é um plano de longo prazo. Quando a gente fala de plano de previdência, é difícil a gente comparar, por exemplo, com um investimento que a gente tem que é de mais curto prazo, 3 anos, 5 anos. Às vezes a gente tem um papel de 3 anos, 5 anos, que rende muito mais do que eventualmente está rendendo aqui no plano de previdência.
Mas a gente tem que lembrar que os papéis que a gente tem aqui, eles não pagam resultado só para 3 anos, 5 anos, né? Eles têm que pagar resultado aí, eles têm que dar resultado para os próximos 25, 30, 40 anos, né? Então, períodos de turbulência vão ter. O importante é que a gente tenha uma carteira sólida, que ele consiga aguentar o tranco aí desses períodos, né? Mas que ele vá sempre no longo prazo, ele vai sempre entregando a rentabilidade que a gente precisa. Nosso patrimônio cresceu e isso é muito bom, significa que a gente está recebendo contribuições acima do pagamento de benefícios e resgates, né? Então, tanto a rentabilidade positiva quanto o recebimento das contribuições mensais que a gente faz, né? Elas são superiores ao pagamento de benefícios dos resgates, que são das pessoas que saem do plano, e isso significa que o nosso patrimônio, então, vai crescendo, né? E como destaque, eu vou trazer aqui uma pesquisa de satisfação que a gente vai estar trazendo, que a gente vai encaminhar agora nesse segundo semestre, novos relatórios de investimentos, uma campanha de adesão para esse plano 3, que é um evento aí que a gente vai divulgar agora já nos próximos dias, e também uma série nova chamada Esse é Meu Plano. Então, esses são os principais destaques. Eu vou começar aqui pela pesquisa de satisfação. Nós fizemos a nossa última pesquisa em 2021. Esse ano nós fazemos novamente. O objetivo dessa pesquisa é exatamente isso, é ouvir os nossos participantes, né? Então, a gente procura aqui trabalhar sempre para melhorar a qualidade do atendimento, do nosso atendimento, dos serviços que a gente presta, dos serviços que a gente entrega para vocês, né? E aí é muito importante que vocês também nos sinalizem qual é a percepção de vocês em relação àquilo que a gente está fazendo. Por isso que a gente faz pesquisa de satisfação. Se tem alguma coisa que a gente tenha que melhorar, se tem alguma coisa que a gente tem que corrigir o rumo, né? Então, é muito importante. Nós contratamos o IBRC, que é o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. Essa é uma instituição bastante renomada aqui no Brasil, íntegra, né, que ela faz essas pesquisas junto aos públicos, né, e foi a mesma empresa que fez a pesquisa em 2021 para a gente. Essa pesquisa é via telefone, vai acontecer aí no período de agosto e setembro. Então, se vocês receberem uma ligação do IBRC, por favor, respondam à pesquisa. É muito importante a gente ouvir a opinião de vocês sobre os serviços aí que a gente presta. De qualquer forma, antes da gente lançar a campanha, nós vamos fazer aí uma ampla divulgação, a gente vai divulgar aí através de e-mail, né, no nosso site, a gente vai deixar todas as informações que vocês precisam para terem confiança, né, e responder a essa pesquisa. Então, já conto com vocês aí, se vocês receberem uma ligação via telefone do IBRC, é contratado pela BRF Previdência justamente para ouvir a opinião de vocês e a gente melhorar, reforçar os pontos fortes que a gente tem e melhorar aqueles aspectos que precisam, né, de algum reforço. O próximo destaque que eu trago aqui são novos relatórios de investimentos. As informações que a gente sempre disponibiliza para vocês, elas têm muito a ver com as demandas também que vocês fazem para a gente. Então, quando a gente recebe questionamentos ou pedidos de informação, a gente busca transformar essa solicitação, digamos assim, em um documento ou um serviço, enfim, que ele atenda a todos os participantes. Então, nós criamos 2 relatórios novos de investimentos, principalmente quando a gente tem um cenário que é mais turbulento, né, que a rentabilidade às vezes está negativa, às vezes está abaixo da meta, então as pessoas querem saber mais sobre os investimentos. E para isso, nós criamos lá no nosso site, na brfprevidencia.com.br, e a gente está disponibilizando 2 novos relatórios. Aqui tem a gente chama de hambúrguer, isso aqui, né? Tem um hambúrguerzinho aqui no canto superior direito da tela, que são 3 risquinhos aqui. Quando você passa o mouse em cima dele, ou você clica aqui, ele vai abrir essa tela azul. A partir do momento que ele abre essa tela azul, você seleciona aqui a opção investimentos, tá vendo? E aí ele vai abrir uma página onde tem uma série de informações sobre investimentos. Você vai rolando a página até chegar nesse quadrado aqui que chama relatórios de investimentos. Clicando em Saiba Mais, ele vai abrir um pop-up, uma janelinha lá, e nessa janelinha você vai encontrar os relatórios que eu estou mencionando aqui, tá?
O primeiro relatório que você vai encontrar é o relatório de investimentos. Esse relatório, ele traz não só o plano 3, ele traz todos os planos que a gente administra aqui, e ele traz informações em especial sobre o IPCA e o INPC, que são os índices de referência de cada um dos planos, né? O IPCA do plano 3 e do plano 2, e o INPC do plano FAF. Então, ele traz como está o comportamento desses índices, né? Traz também a rentabilidade dos planos e os desempenhos aí dos ativos, então, o quanto que rendeu renda fixa, renda variável, investimento no exterior, cada um dos segmentos onde a gente aplica o dinheiro, você consegue ver aí o resultado dos planos. E consegue ver também ao longo do tempo como é que está o comportamento da rentabilidade em relação à meta, em relação à poupança, enfim, tem uma série de informações ali sobre o resultado dos planos. Aqui também, e a gente chama a atenção para essa parte do relatório, que ele traz a composição da carteira dos investimentos, tá? Então, o que que acontece? Muitos participantes nos questionam, em que fundos que vocês investem? Aonde que o dinheiro está investido? Então, ele tem lá uma relação da composição da carteira do investimento. Então, vai ter lá uma linha que é, por exemplo, renda fixa, e ele aparece aonde a gente investe. Então, em fundos que a gente investe de renda fixa, ele tem o nome do fundo, vocês podem pesquisar, né, sobre o fundo de investimento que a gente tem aí, que a gente está fazendo essas aplicações, e inclusive até às vezes as pessoas comparam, ela tem um PGBL lá no banco, ela quer comparar como é que está a composição da carteira, então é bem interessante essa parte aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre aonde, em que tipo de fundo, né, em que segmento que a gente está fazendo os investimentos do plano. E, por fim, a gente traz um contexto resumido do cenário econômico, porque, obviamente, a rentabilidade dos nossos planos são impactados pelo cenário econômico. Então, cada vez que a gente tem aí cenário econômico desfavorável, né, insegurança, é, é, o mercado financeiro acaba reagindo, né, antecipadamente até a determinados eventos que estão sendo esperados. Então, por exemplo, se a taxa de juros vai subir, né, os rendimentos dos planos ele tem um determinado comportamento. Então, nesse resumo aí, vocês conseguem ter uma visão do que a gente espera para frente, tá? Esse é importante, esse contexto. E o outro relatório, que está aqui desse ladinho aqui, na outra cor aqui, a gente chama de relatório de risco e compliance. Então, vocês sabem que os nossos investimentos, eles obedecem a uma política de investimentos. Dentro dessa política, a gente estabelece em que segmentos que a gente vai investir, até que limites que a gente vai investir, e também ele tem os limites que são estabelecidos pela própria legislação. Por exemplo, se a gente quiser pegar e investir tudo em renda variável, não pode, a legislação não permite, ela tem um limite que você pode investir. Se eu quiser investir X% do patrimônio do meu plano num determinado emissor, né? Por exemplo, se quiser pegar tudo e investir tudo sei lá, em papéis da Petrobras ou da Vale, não pode. Tem uma limitação que a própria legislação criou, até para proteger, né, a composição aí das carteiras, que a gente faça ela sempre o mais diversificado possível, né, e respeitando esses limites para que você não tenha um risco muito grande, porque a ação ou o papel pode ir muito bem, e aí ele tem um impacto bastante positivo, mas ele tem um risco do papel ir mal, né? E aí ele pode comprometer aí o resultado do plano como um todo em função dessa alocação. Então, é importante a gente saber se a gente está cumprindo os limites estabelecidos na política de investimentos e na legislação. E, por fim, o monitoramento aí dos principais riscos que a gente tem. Então, os limites são estabelecidos e como é que a gente está dentro desses limites aí que estão estabelecidos. Então, risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, por exemplo. Eu não posso alocar todos os meus papéis em títulos que vão vencer lá, por exemplo, em 2050. Por quê? Porque eu tenho que fazer pagamento de benefício agora, então eu preciso ter liquidez nos papéis. Então, ali a gente também consegue acompanhar se a gente está não, né, atendendo a esses limites de risco. Então, é um relatório, são 2 relatórios, na verdade, super interessantes, que a gente recomenda fortemente que vocês acompanhem, né? Além de outras informações que vocês vão encontrar aí nessa página dos investimentos, tá?
O outro destaque que eu trago aqui para vocês é uma campanha que a gente vai lançar. Na verdade, já lançamos aqui, ele está como dia 17, tá? Mas já é no dia 1º de julho que abriu essa campanha e ele vai até o final de novembro, até o dia 30, na verdade, aqui de novembro desse ano. A gente tem uma quantidade muito grande ainda de colaboradores da BRF que ainda não aderiram ao plano de previdência, que ainda não contrataram o plano de previdência. Então, a gente vai fazer uma campanha justamente para a gente mobilizar, para a gente sensibilizar as pessoas, para que elas comecem né, entrem no plano de previdência, comecem a fazer as suas contribuições, comecem a fazer a reserva financeira, porque é importante, mesmo que a pessoa ela acha que não vai ficar aqui na BRF muito tempo, ou que não sei o que vai acontecer comigo no futuro, não faz mal. Sempre uma reserva financeira, ela é importante, até para momentos em que a gente tem aí né, um evento aí que a gente não espera, por exemplo, uma invalidez, né, ou se a pessoa, às vezes, falta, né, morre, e aí como é que fica a família, né? Então, se traz um pouco mais de segurança para a família. Por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com aqueles colaboradores da empresa que ainda não são participantes do plano, né? Lembrando que a empresa sempre coloca aí 100% da contribuição básica que a gente faz para o plano. Então, se a pessoa faz uma contribuição lá de R$ 100, a empresa faz uma contribuição do mesmo valor. Então, não tem outro investimento, né, legal que dê uma rentabilidade dessa forma. Então, é importantíssimo que as pessoas saibam que tem o plano. E, para isso, vocês que já são participantes, a gente pede que vocês também nos ajudem, junto com os colegas de trabalho de vocês, se a pessoa, né, às vezes, numa conversa informal, vê se a pessoa não tem plano, fala para ela entrar em contato conosco para fazer a adesão ao plano, isso é super importante. E se você for um gestor, né, um gerente, um coordenador, um líder da tua equipe, você pode entrar em contato conosco, com o Abílio, que é o nosso gerente aqui da área de relacionamento, para que a gente pode agendar ou uma palestra, ou um webinar, ou meia hora pelo Teams mesmo, reúne a turma lá da sua área, e a gente faz uma conversa, explica como é que funciona o plano, né? E a gente tem essa informação sendo divulgada para cada vez mais pessoas, né? E a gente tem as pessoas aí participando do plano, né? Que a cobertura previdenciária é importantíssima. E para fechar a minha apresentação aqui, essa primeira parte da nossa conversa, nós estamos lançando também, em especial, nós vamos iniciar, na verdade, com o Plano 3, a gente está fazendo uma série de pequenos vídeos chamado Esse é Meu Plano. A gente vai divulgar, eu vou passar um videozinho curtinho aqui para vocês, para vocês entenderem aí o que é essa série, tá? E aí eu volto com vocês. Deixa eu só ver se eu consigo clicar aqui, se ele vai para o... não vai abrir. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar só um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês um vídeo que a gente tem aqui preparado, tá? E aí eu volto com vocês aqui. Tá sem som? Deixa eu só eu voltar aqui, que ficou sem som, né? Deixa eu só compartilhar. Vou parar o compartilhamento. Ele tá incluir som do computador aqui. Ver se vai agora. Olá, estamos felizes que você chegou a este vídeo. Afinal, quando se trata de garantir nosso futuro e de nossa família, estar bem informado conta muito. E foi para te ajudar a entender melhor o plano de previdência e assim aproveitar todas as vantagens que ele proporciona que preparamos uma série especial de pequenos vídeos, chamada Esse é o Meu Plano. Os vídeos da série Esse é Meu Plano trazem diversas informações importantes, detalhes e explicações sobre o funcionamento do plano de previdência e podem te ajudar a esclarecer suas dúvidas.
Você vai encontrar conteúdo sobre como investir no plano através das contribuições, quais os tipos de aposentadoria que o plano oferece e as formas de recebimento do benefício, o que acontece com o seu plano quando você se desliga da empresa, como os investimentos do plano de previdência são feitos no mercado financeiro, quem é a BRF Previdência, que administra os planos, e vários outros assuntos que são importantes que você conheça para tirar o máximo de proveito do que o seu plano oferece. E para fixar ainda mais o conhecimento adquirido, ao terminar de assistir a série de vídeos, você pode responder a um quiz online, preparado com perguntas sobre o conteúdo abordado. Neste quiz, você confere na hora se acertou as respostas. Se ainda restar alguma dúvida, pode assistir novamente aos vídeos ou entrar em contato com o time da BRF Prev, que estamos prontos para te ajudar. Tá preparado? Então fica ligado e não perca nenhum episódio. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Muito bem, voltando aqui para mim. Então, essa série que a gente construiu aí, a gente vai lançar ela em breve, ela ainda não está disponível, tá? A gente só fez esse teaser aqui já para lançar para vocês, mas em breve vai estar disponível. Nós vamos fazer toda a comunicação, onde vocês vão encontrar essa série de vídeos, e o objetivo é justamente esse, tá? Ele trazer mais informações para vocês. Às vezes a gente tem dúvida, né? Por exemplo, se eu sair da empresa, o que acontece com o meu plano? Aí a gente vai explicar cada uma das opções que você tem para fazer. Por exemplo, se você quer aumentar a sua contribuição, então lá a gente explica tudinho como é que você pode fazer o aumento da sua contribuição, como você pode fazer contribuição suplementar, né, para você aumentar ainda mais a tua reserva financeira. A gente está trazendo informação aí sobre como é que a gente faz os investimentos, né? Então, são pequenos vídeos de mais ou menos 3, 4 minutos, e cada um deles aborda um determinado assunto. E ao final a gente vai fazer aí um quiz, e esse quiz a gente vai fazer aí uma campanha, uma premiação também. Então, para quem acertar aí as perguntas do quiz, vai participar de um sorteio, mas tudo isso a gente vai divulgar para vocês em breve, tá? Assim que a gente fizer o lançamento aí da série, mas só para você já ficar antenado. Então, se cair na sua caixa postal aí que está saindo os videozinhos da série, vocês já ficam antenados aí para receber essas informações e assistir os vídeos e depois participar aí do quiz, tá? Eu vou fazer agora, então, da minha parte, eu encerro aqui. Eu vou passar aí para o Mauro, para que ele faça a apresentação, e a gente vai, na sequência, conversando aí, depois respondendo as perguntas que vocês estão fazendo aqui pelo chat, combinado? Então, Mauro, é contigo aí, fica à vontade. Obrigado, Rosane. Mais uma vez, pessoal, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês para repassar aqui os números desse trimestre. Aqui, vamos lá. Então, esse trimestre encerrou, né, o plano 3 com um patrimônio pouco mais de 406 milhões. A gente vê uma evolução ao longo dos últimos meses, né? Isso decorrente, aí, lógico, da entrada de participantes, das contribuições recebidas e também da rentabilidade que o plano vem auferindo aí ao longo do tempo, tá? Comparado a 2022, então, a gente vê um crescimento de 11%, né? Como eu mencionei, decorrente das rentabilidades, as contribuições que estão superiores ao que nós temos pagamento de benefício. Quando comparado aí com todo o patrimônio que a BRF administra, o plano 3 representa 9% do patrimônio total da BRF Previdência, tá? E quando comparado aí no segmento das entidades de previdência complementar, as entidades fechadas, de 239 entidades, nós ocupamos aí a posição 41º quando analisado aí os valores investidos, tá? O plano família, que é o plano mais novo que nós temos, né, que é destinado aí aos nossos dependentes, né, ou beneficiários de até primeiro grau, patrimônio aí acima de
2 milhões, né, 2.078.000 também, uma evolução constante aí nos meses desse ano. Em relação a 2022, apresentou aí um crescimento de 24%, referente aí às contribuições recebidas, às novas adesões e também à rentabilidade que vem oferindo. E em relação ao patrimônio total, ele representa 0,05% dos recursos administrados pela BRF Previdência. O plano 3, né, desse ano, já recebeu aí um total de 24 milhões em contribuições. Ela está um pouquinho acima do que nós havíamos orçado, né? Isso é muito bom. No primeiro semestre, também houve um recebimento de 1,7 milhão em contribuições adicionais, as suplementares, e também portabilidades recebidas de outros planos, R$ 223 mil. E o Plano Família recebeu um total de R$ 284 mil em contribuições no ano. Quando a gente olha os pagamentos realizados, então o Plano 3 realizou um total de 335 mil pagamentos em benefícios, tá? Pessoas que já estão aposentadas. Então, desse valor, eles são pagamentos ou de prestação continuada, que são, né, as rendas mensais, ou mesmo a prestação única, aquela que optou, ao invés de converter em benefício, receber de uma única vez o saldo acumulado. Tá? Ele representa uma variação em relação ao que nós tínhamos orçado de menos 8%, né? Então, nós estávamos prevendo ter mais pagamentos de benefício, pagamos menos, tá? E concessões desse ano foram apenas 2, quando comparados aí a dezembro de 2022. Com relação às saídas por resgates e portabilidades, então tivemos aí uma saída nesse ano de 2023 de 16 milhões de reais. É uma variação de 6%, um pouquinho acima do que a gente havia orçado. Isso representa um total de 2.409 resgates no primeiro semestre contra 2.379 do semestre anterior. Então, a gente percebe que tem uma saída significativa de participantes e de recursos do plano. Tá? E o Plano Família atualmente não paga benefícios, então ele não teve nenhuma saída de recursos. Quando olhamos a quantidade de participantes, então o Plano 3 hoje é o plano que tem a maior quantidade de participantes, é o plano que está aberto, né, que recebe as novas adesões. Então, um total aí de 36.937 participantes. É o plano mais jovem, um plano jovem ainda, né? Ou seja, um plano que está aberto, recebendo adesões, ele arrecada mais contribuições do que paga benefício. Por isso que ele tem essa característica de ser um plano jovem ainda, né? Quando a gente olha um comparativo da quantidade de participantes de 2022 para 2023, a gente percebe uma redução, tá? Então, tem havido uma saída significativa de participantes e uma entrada menos expressiva. Tá? E o Plano Família, 378 participantes, um crescimento de 8% quando comparado a 22, que tinha encerrado com 349 participantes, tá? Bem, aqui eu encerro essa parte dos resultados, da parte administrativa e seguridade. Eu vou passar para o Márcio, que vai fazer, então, aí a apresentação dos investimentos, tá bom? Márcio, passo para você. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês para trazer aí os resultados dos investimentos aqui do nosso plano 3, né? A Rosane já deu um indicativo aí bastante importante, né? De como a gente trabalha aqui, né? Na diretoria de investimento. E eu gostaria só de complementar, né, que quando a gente faz aqui os investimentos para os planos, né, dado a característica que a gente tem de cada plano, isso vai ter um desdobramento na política de investimento e na forma, né, como a gente faz os investimentos, tá? Então, vocês vão ver lá, provavelmente,
consegui identificar isso nos relatórios lá de investimento e nas próprias informações de resultados, né? E os planos que a gente administra aqui na entidade, né, eles vão ter um desempenho diferente, né, quando comparado entre eles, tá? E por que que isso acontece? Porque os planos têm características estruturais e também possibilidades de investimentos diferentes, tá? Então, o que que isso acarreta aqui para a gente, tá? Por exemplo, no plano 3, todos os nossos, no plano 3 e no 2, né, nos planos na característica CD, todos os nossos investimentos, eles são marcados a mercado. Então, toda a volatilidade, toda a, 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 a conjuntura e o cenário que a gente tem no mercado financeiro, ele é refletido nos nossos investimentos, independente da taxa, né, ou da rentabilidade que a gente teve no papel quando a gente adquiriu esse ativo, tá? No plano 2 BD e no plano FAF, que são planos BDs, a gente já tem a possibilidade de diminuir essa volatilidade comprando ativos e marcando esses ativos a vencimento, tá? Ou na curva, que diminui, né, essa volatilidade que a gente tem nos preços desses ativos. Então, eu vou apurando, né, as rentabilidades dos ativos com a taxa que eu fiz no momento da compra, tá? Então, eu não tenho o impacto total do mercado financeiro e dessas volatilidades em determinados ativos da minha carteira, tá? Mas, por exemplo, se eu investir em ações, eu vou ter o mesmo impacto da minha aplicação no plano FAF do que eu tive no plano 3. Então, a gente tem alguns ativos que a gente pode proteger a carteira utilizando essa estratégia de marcação, tá? No plano 3, que é o que a gente vai falar aqui, reforço que todos os ativos que a gente tem aqui no plano, eles são marcados a mercado e sofrem, né, com os movimentos que a gente tem no cenário econômico e o que o mercado financeiro interpreta dessas questões, tá? Então, no plano 3, assim como no 2CD, a gente vai notar, e vocês vão ver isso aí, né, nos resultados, que a gente tem uma diferença, né, no tamanho das movimentações e dos resultados que a gente tem em outros planos, tá? Isso vale tanto para quando a gente olhar para um cenário mais desfavorável, como também para um cenário mais favorável, que é o que a gente vai conseguir aqui, né, compartilhar com vocês, que foi esse segundo trimestre de 2023, tá? Então, de uma forma bastante resumida aqui, né, o que influenciou, né, o desempenho dos nossos investimentos nesse trimestre, quando a gente olha para o cenário econômico que a gente teve tanto lá fora, né, como aqui no Brasil. E a gente teve particularmente algumas mudanças, né, do que a gente trouxe para vocês aqui no primeiro trimestre. E outros pontos continuam aí, né, influenciando o mercado, e a gente vai ver ainda mais para frente, tá, que serão pontos de atenção para a gente monitorar aí também no curto prazo, né, olhando para o segundo semestre desse ano, tá? Então, a questão da atividade e do ciclo de aumento de juros, né, foram os vetores aí que trouxeram, né, grande instabilidade, eu diria, né, nesse primeiro semestre. Em alguns momentos, a perspectiva de crescimento ela foi mais afetada do que em outros, né? Ou seja, né, a perspectiva que o mercado tinha de crescimento da atividade econômica
ela foi mudando no decorrer aí desse primeiro semestre, tá? E isso foi muito relacionado, né, à questão do aumento de juros que a gente viu acontecer aí nas principais economias do mundo, tá? Então, a gente acompanhou isso aqui no Brasil, né, no ano passado, de uma forma mais intensa, né? Em 2022, a gente começou esse movimento de aumento de juros aqui no Brasil antes do que a gente viu lá fora, né? E isso foi, olhando para o cenário externo, né, o grande vetor aí que o mercado financeiro monitorou, né, nesse primeiro semestre. Nos Estados Unidos, o ciclo também de aumento de juros começou um pouco mais cedo do que foi na Europa, e a gente espera aí, né, que isso também, o fim desse ciclo, ele aconteça talvez antes nos Estados Unidos do que na Europa, né? E isso aconteceu por quê? Porque a gente vem de um cenário inflacionário, né, bastante elevado. A gente viu aí em 2022, né, principalmente aí ainda com a questão da guerra, né, que trouxe ainda uma pressão maior aí para os índices de inflação, e isso até esse movimento que a Europa vai ainda talvez seguir com um ciclo de aumento um pouco mais longo do que os Estados Unidos, é decorrente, né, principalmente de ser mais impactada, né, a região ser mais impactada pela guerra do que os Estados Unidos, né, porque eles estão muito mais próximos e dependem, ou dependiam, né, muito mais aí da questão da Rússia, né, e da Ucrânia com relação aos produtos que esses países exportam. Então, a Europa foi mais impactada, né, do que outras regiões do mundo nessa questão da inflação. Mas o cenário inflacionário, né, ele é um evento que afeta e está afetando todas as economias no mundo, tá? E o que trouxe, né, essa preocupação com a inflação trouxe para os bancos centrais uma necessidade de aumento de juros, né, para conter essa aceleração. E ainda o que a gente viu, né, é que mesmo com esse aumento de taxa de juros nessas economias mais desenvolvidas, o processo de desaceleração da inflação ele foi mais lento do que o esperado, tá? Isso trouxe, de novo aí, né, uma questão bastante importante para o mercado, que foi a discussão se isso, até que ponto, né, os bancos centrais deveriam seguir com o aumento de juros, tá? Isso foi sendo mais esclarecido aí, né, à medida que os dados de inflação foram sendo divulgados, né? E hoje, quando a gente olha aí mais para a perspectiva, né, a gente já vê que provavelmente a gente já está muito mais próximo do fim aí desse processo de aumento de juros do que a gente tinha no início do ano, tá? E essa questão do impacto, ela também está sendo bastante discutida, porque um dos reflexos que esse aumento de juros traz e traz preocupação é o impacto que isso tem no mercado de trabalho, tá? E a gente viu, né, que principalmente nos Estados Unidos, na Europa, a gente está tendo aí uma diminuição aí dos índices de desemprego, né, bastante pequena. Então, esse ambiente de aumento de juros, seguido ainda com um mercado de trabalho bastante aquecido, né, resulta aí também numa perspectiva que a atividade econômica ela deve desacelerar, mas a gente não vai cair, né, numa recessão como a gente também tinha uma perspectiva, né, ou estava sendo discutido, esperado no início do ano, tá? Então, isso contribui, né, para que, mesmo que os bancos centrais ainda sigam com um ou mais dois aumentos de taxa de juros, por exemplo, que é o caso dos Estados Unidos aí, a gente não tem um impacto muito grande na atividade, tá? Então, esse cenário mais favorável aí fora do cenário externo, né, esse cenário mais favorável, ajudou a gente aqui, né, no resultado dos nossos investimentos.
Mas o grande vetor aí que contribuiu para a gente ter uma recuperação bastante importante nos resultados aqui foi realmente o cenário externo, tá? A gente vai passar aqui, né, rapidamente, alguns pontos, né, que a gente trouxe também lá no início do ano, que seria importante a gente ter um encaminhamento, e isso, de novo, tá? Já aproveitando aqui, são alguns temas, né, que a gente vai continuar aí monitorando, né, que vão ser importantes também para o resultado das nossas carteiras de investimento aí no curto prazo, né, olhando para o segundo semestre, tá? Então, a gente teve a aprovação do arcabouço fiscal, né, que veio substituir a medida que era importante para o mercado financeiro aí que estava olhando, né, a questão do controle de gastos do governo, né, as medidas que foram propostas aí para controle, né, desse custo do tema, né, fiscal. Isso avançou, né? A gente já teve a aprovação dessa proposta no Congresso, na Câmara, né? E agora isso foi para o Senado e voltou para a Câmara aprovar. Provavelmente deve acontecer agora no retorno aí do Congresso no início de agosto. Então, isso foi um movimento bastante importante, tá? E positivo para os investimentos. A gente continua aqui, né, com o desemprego apresentando queda, né? Isso também é importante para a questão do crescimento aí da economia, né? E isso trouxe, né, uma perspectiva em conjunto com outras medidas aí que o governo também, né, trouxe aí para estímulo da economia, uma revisão das perspectivas de crescimento, né? Só lembrando aqui de novo, né? No final do ano passado, início desse ano, a gente tinha uma perspectiva de crescimento do PIB aí perto de 0,5% para esse ano, e hoje a gente já vê aí, né, o mercado estimando um crescimento acima de 2%, tá? Isso trouxe, né, um cenário bastante favorável aí para os ativos de risco, tá? Principalmente quando a gente olha a Bolsa de Valores, tá? Que apresentou uma recuperação bastante expressiva aí nesse trimestre, que se refletiu também aí na nossa carteira, tá? Na parte de renda fixa, né, a gente teve um fechamento da curva de juros aí bastante importante, tendo em vista essa perspectiva aí de um cenário de controle de gastos do governo, né, com a aprovação dessas medidas, o mercado já espera, né, que o Banco Central comece, né, a cortar os juros já nos próximos meses, tá? E aí a discussão que a gente vai ver aí para frente, né? Que vai ser também um ponto de atenção aqui para a gente acompanhar, né? É o quanto que o Banco Central vai imprimir de velocidade nesse corte, tá? Isso dependendo desse movimento, né, que o Banco Central fizer, se ele vai passar a cortar aí 25, 50 bases num ritmo mais acelerado, isso pode trazer aí de novo, né, um evento, pode ser um evento bastante favorável, tá, para a rentabilidade aí dos nossos ativos, tá? Tanto na renda fixa como na bolsa, tá? Porque, né, a gente, como tem aqui uma carteira de títulos, a Rosane destacou aí, né, tem uma carteira aqui de títulos públicos de mais longo prazo, né? Dado a característica aqui do plano, se a gente tiver um ciclo aí mais acelerado de fechamento aí da taxa de juros, de queda de taxa de juros e fechamento da curva de juros futuros, isso vai ser bastante importante aqui para a gente manter, né, a rentabilidade aí que a gente viu nesse primeiro semestre. Outro ponto importante, né, aqui foi a manutenção aí das metas de inflação, né? O mercado também estava bastante receioso aí com mudança, né, nas perspectivas de inflação, né, para os próximos anos. A gente teve só uma alteração aí no período, né, que o Banco Central agora vai
monitorar, né, vai acompanhar aí a meta de inflação. E uma notícia também que aconteceu no mês de junho, né, que foi muito importante aqui para a gente, né, e isso se reflete na perspectiva dos investidores muito mais lá de fora, né, até do que aqui no Brasil, que foi a revisão do rating aqui, né, do Brasil para o campo positivo, né? A agência Standard Poor's, né, revisou a perspectiva de rating do Brasil para positiva. Então, isso é uma sinalização para os investidores lá de fora, né? Que são muito importantes para nós, né? Isso a gente vai até depois mencionar aqui, né? Que mostra que a gente está caminhando aí, né, para soluções de problemas que são bastante importantes para os investidores externos trazerem recursos aqui para o Brasil, tá? E isso é um grande vetor de rentabilidade, resultado e de valorização dos ativos, né, em termos de fluxo aqui para o mercado financeiro brasileiro, tá? Então, isso também vai ser um vetor bastante importante aqui para nós. Aqui eu vou passar rapidamente, tá, pelos resultados. Esses números a gente já divulgou na nossa página, né? Mas eu vou destacar aqui, né, como também a Rosane já pontuou, né? Só para vocês terem aí uma noção do que foi, né? Quando a gente tem uma sinalização, né? O mercado começa a entender, né, uma melhora do ambiente econômico, como isso se reflete na nossa carteira, tá? No primeiro trimestre, né, o plano 3 teve uma rentabilidade de 1,15% no trimestre inteiro, tá? Contra uma meta de 3,29%. E nesse trimestre que a gente teve aqui, né, de abril até junho, a gente teve um resultado aqui superior a 8%, tá? Quase de rentabilidade nesses 3 meses, tá? Nos meses de maio e junho, onde a gente teve um avanço dessas medidas aí que foram propostas por governo, né? E o mercado entendeu isso como positivo, tá? A gente teve, né, desempenhos aqui na nossa carteira, tanto na renda fixa como na renda variável, bastante importantes, tá? Então, à medida que a gente tenha realmente novos vetores aí de avanço nas questões que a gente vai trazer aqui para vocês no mercado financeiro, né? A gente vai seguir com rentabilidades positivas, tá? Talvez a gente encontre, tá, no meio do caminho aí, algum mês ou outro aí que a gente tem um resultado menor, tá? Não, a gente não espera, né? Salvo se a gente não tiver um evento positivo, né? Bastante expressivo nesse semestre, números como a gente viu, tá? Nesses meses de maio e junho, mas a tendência, né, e a perspectiva que a gente tem aqui é que a gente continue, tá, com resultados bastante interessantes e superiores à nossa meta, tá? Quando a gente olha para o Plano Família, a gente também tem apresentado aí uma recuperação bastante importante no plano, tá? Nesses últimos meses, assim como a gente viu, né, nos outros planos, resultados superiores à meta do plano família, que é uma meta um pouco diferente, né, dos outros planos. Ele tem uma meta até bastante agressiva, né, no sentido de rentabilidade. A gente está falando aqui que a gente tem que entregar para o plano, né, cerca de 110% do CDI, tá? Então a gente tem hoje aí um CDI na casa aí de 13,75, né? Então isso indica, né, que se a gente fosse olhar hoje, né, a gente estaria aí com uma meta de quase 15% de resultado para o ano, tá? O plano vem apresentando uma recuperação, né? Ele foi criado no início de fevereiro de 2021, então foi no meio do furacão, né? O ano de 2021 foi um ano bastante difícil, tá? Para os investimentos.
E foi quando a gente começou o Plano Família, tá? Então a gente teve aí praticamente 2 anos com um ambiente econômico bastante desafiador, mas, né, a gente, assim como nos outros planos, tem uma perspectiva bastante importante aqui de recuperação para o plano nos próximos meses, tá? E a gente acredita que vai conseguir aqui entregar essa meta nos próximos meses. Pessoal, aqui eu vou falar rapidamente também dos pontos que a gente vai precisar acompanhar aí, né? Grande parte deles eu já destaquei na minha fala aqui previamente, tá? Que são a questão da inflação, né? Não só aqui no Brasil como no mundo, isso vai ser o ritmo que isso acontecer, vai ser um fator bastante importante, porque ele vai se refletir nesse segundo ponto aqui, que é a questão dos aumentos de juros na Europa e nos Estados Unidos, tá? Então, essa relação aqui, existe uma correlação desses fatores muito grande, tá? Que também impacta na questão da desaceleração, né, do crescimento da economia global, tá? A China, particularmente, tá? A gente acompanha os indicadores de crescimento da China de uma forma mais significativa, eu diria, tá? Não que os Estados Unidos e a Europa sejam menos importantes, né? Pelo contrário, até os Estados Unidos é a maior economia do mundo, junto com a Europa, que tem uma região que é uma região bastante importante, mas a China, né, a gente tem um impacto muito grande aqui no Brasil em razão das commodities, tá? Então, principalmente na bolsa, né, quando a gente olha para a nossa bolsa, né, o crescimento da China é um vetor bastante importante aqui para se refletir no nosso mercado aqui local, tá? No Brasil, a gente tem a questão do avanço da reforma tributária, né? No segundo semestre, isso aqui a gente vai acompanhar os desdobramentos, né, e as mudanças que acontecer na proposta. Como eu disse aqui, a questão da queda de juros vai ser um outro ponto que a gente vai precisar monitorar. E a outra questão que a gente vai também acompanhar aí, e o mercado financeiro, né, vai olhar isso com muito cuidado também, é a questão do aumento da arrecadação, né? A aprovação do arcabouço fiscal para trazer aqui a meta aqui de déficit primário, né, para o campo positivo, ela tinha como uma premissa o aumento da arrecadação, né? Ela caminhou muito mais por esse tipo de projeto do que o corte de gastos. Então, o mercado agora, né, nesse segundo semestre e provavelmente nos meses posteriores a esse período, né, vai verificar e acompanhar, né, se essas medidas que o governo adotou aí para aumento da arrecadação, elas vão ser efetivas, né, a ponto de atingir as metas estabelecidas lá no arcabouço fiscal, tá? Então, isso é um ponto que o mercado vai olhar aí com bastante atenção. E como eu disse, tá, o fluxo de recursos externos vai ser um vetor aqui bastante importante para a gente acompanhar no segundo semestre. Pessoal, da minha parte é isso, tá? A Rosane também já indicou, tá? Esse aqui é o QR Code para vocês acessarem aí a nossa pesquisa, tá? A Rose vai disponibilizar aí também o link para vocês seguirem aí com a pesquisa e as sugestões, né? Os comentários que vocês têm aí sobre a apresentação e as sugestões para os próximos eventos, tá? Da minha parte é isso, eu passo aí novamente para a Rosane. Obrigado, Rosane. Valeu, Márcio, muito obrigada. A gente aqui, acho que já foi pelo site, a gente já foi, desculpa, pelo site não, pelo chat, né, o chat, como diz o Rafael aqui,
A gente já foi respondendo alguns questionamentos aqui de vocês, a ideia foi dar um pouco de agilidade também, né? Uma das coisas só que eu quero chamar a atenção aqui em relação às perguntas, que a gente viu aqui uma preocupação com quando você sai da empresa, o que acontece com o plano, né? Isso eu vi que tem algumas perguntas aí que surgiram. Ainda como a gente tem 5 minutinhos, eu só vou compartilhar 2 slides só com vocês, que é de uma apresentação que a gente tem, que é o que acontece quando você se desliga do plano, tá? Só para vocês terem um pouco mais fresquinho isso na cabeça. Então, muitas pessoas acham que quando se desliga da empresa, você precisa necessariamente tirar o dinheiro aqui da Previdência, e isso não é verdade, tá? Então, o que acontece no momento em que você se desliga da empresa? A primeira opção que você tem é você continuar com o plano de previdência aqui, ou seja, você vai fazer a rescisão lá na BRF, mas você não precisa tirar o dinheiro daqui. Você pode continuar contribuindo mensalmente, você vai fazer essa contribuição aí através de boleto bancário, né, DDA, enfim, e o dinheiro continua aqui, tanto a parte que a empresa colocou para você, quanto aquilo que você contribuiu, a rentabilidade do plano, normalmente é vida que segue. A única coisa é que a empresa não faz mais a contribuição dela, porque, obviamente, você se desligou, então a empresa deixa de fazer a contribuição para ti. Mas você pode continuar. Imagina que você saiu da empresa e você vai trabalhar numa outra empresa que não tem plano de previdência lá. Então, você deixa o dinheiro aqui, rentabilizando, vai garantindo tua reserva financeira, tudo que você contribuiu, a empresa fica aqui. Você pode reduzir ou suspender a tua contribuição e o dinheiro fica aqui rentabilizando. E depois você pode fazer uma opção pelo resgate, por exemplo, depois de um tempo, se você quiser resgatar, aportar, enfim, você pode fazer isso, tá? A outra opção que você tem também, que aí não é contribuindo, você só deixa o teu dinheiro aqui rentabilizando. E você pode fazer contribuição de vez em quando. Então, por exemplo, eu fui trabalhar numa empresa que não tem plano de previdência. Eu deixo o teu plano aqui na BRF Previdência, nós continuamos administrando eles como a gente sempre fez, você vai receber a mesma rentabilidade. E se volta e meia, por exemplo, pegou férias, quer fazer um aporte na Previdência, pode fazer. Recebeu, sei lá, um bônus, quer fazer um aporte na Previdência? Pode fazer. Então, você pode deixar aqui o teu dinheiro rentabilizando e fazer aportes extraordinários. E a qualquer momento você pode fazer a opção pelo resgate ou pela portabilidade também, tá? A terceira opção das 4, que são 4 opções que você tem quando você se desliga, é você sair do plano fazendo portabilidade, ou seja, digamos que você vai trabalhar numa empresa e essa empresa tem um plano de previdência. Então, você pode pegar todo o recurso daqui, o que você contribuiu, o que a empresa contribuiu para você, toda a rentabilidade, você porta para o plano de previdência lá na empresa onde você vai trabalhar. Ou você pode ir contratar um PGBL num banco e fazer a portabilidade. Nesse movimento que a gente chama de portabilidade, que é a transferência de recursos de um fundo de pensão, né, de um plano de previdência para outro, o dinheiro não passa na mão do participante. Então, ele sai da BRF Previdência e vai para o outro fundo de pensão ou para a seguradora ou banco onde você contratou o plano, tá? O ponto principal da portabilidade é que, no caso, que a gente sempre chama a atenção dos participantes, é que quando você faz a portabilidade, você perde a liquidez do recurso. O que é a liquidez do recurso? Por exemplo, você contratou um PGBL lá num determinado banco e fez a portabilidade para lá. Aí, lá no banco, você não consegue resgatar 100% daquele recurso. Você necessariamente vai ter que fazer um benefício de renda mensal. Tá? Então, você perde a liquidez do recurso. Por isso que a gente tem muitas pessoas que fazem a portabilidade sem se dar conta para esse tipo de coisa e depois acaba querendo resgatar o dinheiro lá no PGBL e aí ele não consegue. E isso não é uma regra do nosso plano, isso é uma legislação, tá? Existe uma legislação que fala sobre isso, que não é permitido você sacar recurso que foi constituído em plano de previdência fechado, como é a BRF Previdência. Mas você tem que saber que existe essa possibilidade. Não quer mais ficar aqui conosco, você pode fazer essa portabilidade, seja para um outro fundo de pensão, ou seja para um banco através de um PGBL. E a última opção, que é o que a gente menos recomenda, mas obviamente essa opção está disponível para os nossos participantes, que é sacar os investimentos, tá? Então você vai sacar o quê? Da tua parte, tudo que você contribuiu e a rentabilidade da tua parte você saca,
e daquilo que a empresa contribuiu para você, ela tem uma escalinha aqui. Quanto mais tempo você tiver aqui, que a gente chama de serviço, a gente chama de serviço creditado, é o tempo que a gente conta, né, do momento em que você aderiu ao plano, ou se você aderiu ao plano 120 dias antes de fazer a adesão, a gente conta desde a tua admissão, tá? E aí, até o momento em que você se desliga da empresa. Se você tiver mais de 2 anos, você leva 20% daquilo que a empresa contribuiu. De 3 a 5 anos, 30%. De 6 a 10 anos, 40%. E mais de 11 anos, você leva 100%. Isso é contando da data do teu desligamento. Então, por exemplo, você entrou no plano e já faz 5 anos que você está aqui no plano, tá? E aí você se desligou da empresa. Se você for resgatar naquele momento, você vai levar toda a tua parte, a rentabilidade, mais 30% daquilo, tudo que a empresa contribuiu para você, tá? Então, quanto mais tempo você fica na empresa, né, mais você leva da parte da empresa. E até importante para vocês, daqui a pouco está faltando, por exemplo, os 4, 5, 6 meses para eu completar, digamos, 6 anos, ou 11 anos. Daqui a pouco vale a pena você ficar mais um período de tempo e você leva um percentual maior daquilo que a empresa contribuiu, tá? Muito importante, se no momento em que você for fazer o resgate, você tiver 55 anos de idade e 3 anos de vinculação ao plano, você leva 100% da parte da empresa, tá? Porque aí você já é elegível a um benefício da aposentadoria, então você já pode fazer o resgate de 100% da empresa. Então, mais uma coisa para vocês pensarem, por exemplo, vou me desligar da empresa, mas falta, sei lá, 2, 3 meses, ou 6 meses, ou sei lá, 1 ano, para eu completar um determinado tempo aqui para fazer 55 anos de idade. Então, vale a pena, às vezes, você esperar e você resgata um valor maior daquilo que a empresa contribuiu para você. Lembrando que, neste momento do resgate, a gente vai reter o imposto de renda, porque, como vocês viram ali nas perguntas, né, conforme você faz a contribuição para o plano, já não paga imposto de renda no mês. Então, você vai ter lá o teu salário bruto, menos o INSS, menos o que você contribuiu para a Previdência, e aí que você calcula o imposto de renda, tá? No momento que você vai fazer o resgate, a gente vai reter o imposto de renda, nós somos obrigados a reter o imposto de renda. Então, muitas vezes, se deixa muito dinheiro para o leão em função, né, do momento em que você faz o resgate, tá? Então, é bem importante a gente fazer essa observação, né, para que vocês fiquem atentos também na hora que você está fazendo o desligamento. Preste atenção nas regras do teu plano, porque isso pode ser muito benéfico para você, tá? Muito bem, eu acho que das opções aí do plano, que eu acho que a gente trouxe aqui, tem mais alguma outra informação? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. O valor da... Pode falar. Eu tenho bastante pessoas falando da dificuldade de recuperação de senha, né? Isso aí muitas vezes pode estar relacionado ao e-mail que está cadastrado aqui na nossa base, pessoal. Então, o melhor caminho, caso vocês não consigam fazer ali pela opção de recuperar a senha, manda uma mensagem ali no e-mail do atendimento, eu até coloquei no chat, que aí o time consegue fazer a verificação e a recuperação de senha para vocês, tá bom? Maravilha. Pessoal, estouramos aqui 4 minutos do nosso tempo. De qualquer forma, quero agradecer a vocês pela paciência, né, por estarem aqui conosco. Fico muito feliz de ver vocês interagindo com a gente. Eu acho que é isso mesmo, importantíssimo a gente ir conversando. Vocês vão ver que essa série, esse é meu plano, né, que a gente vai lançar e também vai ajudar vocês com muitas dessas dúvidas que você tem, né. Tem mais uma perguntinha aqui. Como eu posso resgatar somente se me desligo da empresa? Está contribuindo há mais de 20 anos. Sim, tá? E isso não é do nosso plano, isso é legislação. A legislação não permite que seja feito o resgate do plano de previdência sem que tenha ocorrido o desligamento da empresa, tá? Então, se fosse por nós, isso já, né, a gente poderia, mas não, a gente não pode fazer isso, tá? Então, infelizmente, o dinheiro
Fica aqui. O que você pode fazer, se você não tiver condições de continuar contribuindo, você pode suspender o valor da tua contribuição, tá? A gente também não recomenda, porque quando você suspende, a empresa também suspende, né? Mas às vezes, na hora do aperto, entre a gente fazer, né, eventualmente ter que tomar algum empréstimo, alguma coisa assim, você pode usar esse recurso de suspender temporariamente a tua contribuição, e depois, a hora que assentar os pinos aí, a gente volta a fazer contribuição, né? Tá, mas então, respondendo aí a tua pergunta, né, você tem essa questão aí da necessidade do desligamento da empresa. Contribuindo para o plano tem incentivo de imposto de renda? Tem sim, né? Então, acho que isso é bem importante, como a Eldo está trazendo aqui também. Já, como eu falei ali, vai ter o desconto já no momento, também é bem engraçado, né? Porque, por exemplo, se você contribui com, sei lá, R$ 200, parte desses R$ 200 é imposto de renda que você deixou de pagar, porque ele reduziu a tua base de cálculo do imposto de renda. Então, se você for ver no mês, você vai receber, em vez de você receber, digamos, no banco, menos R$ 200, você vai receber talvez menos 150, porque os outros 50 foi do imposto de renda, tá? É bem interessante o benefício fiscal que a gente tem aí usando a contribuição do plano para abater, deixar de pagar para o leão, né? O leão é faminto e a gente é mais ainda, né? Temos que cuidar aí do nosso dinheirinho, fazer ele esticar o máximo possível. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. A gente se vê daqui a 3 meses. Estamos sempre à disposição. Não esqueçam, se receber uma ligação do IBRC, vocês podem responder a nossa pesquisa de satisfação, tá? E eu vou responder para quem quiser já ir se desconectando, que tem outros compromissos, pode se desconectar. Eu vou responder ainda essa pergunta aqui: quais são as regras para o aumento da contribuição? Eu até vou aproveitar, se quem tem interesse ficar aí, eu já mostro para vocês também essa questão da contribuição, que ela funciona da seguinte forma. Deixa eu compartilhar aqui bem rapidinho. O pessoal pode, quem não tiver interesse, né, desconectando aí, eu só vou compartilhar mais uma tela aqui, e daí eu já respondo a essa pergunta aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui só a contribuição básica, né? Então, é aquela que a gente faz aí todo mês, e essa parcela aqui do salário, a gente tem que alterar, ela está um pouquinho maior, tá? Mas, basicamente, ela funciona por parcela. Então, até um determinado valor da tua faixa de salário, você contribui com 1,5%, depois 4%, e depois de 5% a 7%. Então, muitas pessoas estão contribuindo, por exemplo, se a pessoa ganha mais acho que hoje é 9 mil e alguma coisa, contribui só com os 5%, e pode ir a 7%, tá? A contribuição básica aqui, a gente tem um exemplo, contribui com 1,5%, sobre a segunda parcela do salário contribui com 4%, né? Então, e depois, na última parcela, você pode ir a 7%, tá? E a contribuição suplementar, aí você escolhe o percentual que você quiser contribuir, tá? Então, pode ser um percentual do teu salário ou um valor que você determinar. Por exemplo, eu quero contribuir, além da minha contribuição básica, que é aquela que a empresa faz para mim, eu posso ainda contribuir com um valor adicional. A empresa não vai fazer a contrapartida, mas você está fazendo, tanto abatendo do imposto de renda, né, deixando de pagar imposto de renda, quanto aumentando a tua reserva financeira. Então, basicamente, a regra para você fazer o aumento da tua contribuição é só olhar se você está na faixa máxima, né, do percentual de contribuição, e se você quer fazer um aumento da contribuição através de contribuição suplementar. Entra em contato aí com o nosso pessoal do atendimento, que o pessoal te passa todos os detalhes, inclusive o formulário já para solicitar a alteração do percentual de contribuição. Combinadíssimo? Beleza, gente. Se entrar alguma outra questão aqui, depois a gente responde individualmente, tá bom? Um abraço grande, fiquem bem e até